Tiago Batalha, sou enfermeiro no serviço de urgência no Centro Hospitalar de Leiria. Quando é que descobriu que queria ser enfermeiro? Desde muito novo eu tive sempre mais inclinação para a área da saúde, fui sempre uma pessoa muito altruísta, sempre com vontade de ajudar o outro e se bem que é esta profissão muito nobre, né, acho que se encaixava no meu perfil e acabei por apostar nessa área e não me arrependo nem um bocadinho. E essa descoberta apareceu antes ou depois da paixão pelo futebol? Foi um bocadinho ao mesmo tempo, mas ainda apareceu antes. O futebol sempre esteve presente desde miúdo, não é? A jogar no campo, nos relevados, nos campos sintéticos, por aí fora. Houve sempre aquela paixão, mas o futebol de praia surgiu mais ou menos ao mesmo tempo que quando comecei a estudar. Porque na altura em que, nas férias de verão, quando acabavam as aulas, surgiam alguns convites para jogar alguns torneios de futebol de praia e depois as coisas acabaram por se tornar mais sérias, até às conquistas que já consegui ter até hoje. Sporting Clube de Braga, CD Nacional, Nápoles, BSC Charles Baseland, correto? Até chegarmos à Seleção Nacional, entre outros. E neste momento a CD só está o clube da sua terra, Nazaré. E neste momento já vou trocar também de clube, já houve mais algumas novidades e vou abraçar outro projeto. Vou jogar uma equipa de Loures, Casa do Benfica de Loures, que é uma filial também ali, tem um certo apoio do Benfica e então tem um projeto também aliciante que também quero lutar pelo título e vou apostar nessa equipa e penso que vou gostar e neste momento até estou a gostar bastante. Fui bem recebido, os treinos também estão a correr bem e não tarda nada também já começa o campeonato. Como é que gera então a participação nas várias provas desportivas, algumas mesmo fora de Portugal, sem pôr em causa o seu trabalho como enfermeiro? Muita entreajuda, de família, amigos, colegas. Em relação à parte internacional, quando sou chamado a prestar aqui os meus serviços ao serviço da seleção, aí estou salvaguardado porque a lei assim o permite e eu consigo ausentar-me e ter as justificações. Quando é ao serviço dos clubes, que nós no futebol de praia ainda temos a possibilidade de representar vários clubes, desde que seja de países diferentes, aí tem que ser com trocas e com muito sacrifício. É uma gestão difícil, a pandemia veio complicar ainda mais esse encaixe? De certa forma, sim. É assim, veio complicar um pouco as minhas idas lá fora. Sim. Porque como há muitas restrições e os confinamentos, não houve essa facilidade de ir lá e tornou-se mais complicado. Mas aqui em Portugal, como temos poucas competições e apenas só nos focar em uma, essa agilização dos horários acabou por ser um bocado mais fácil. Tirando a parte de nós temos que fazer algumas horas extra, aí pode ter complicado um bocadinho as contas, mas deu sempre para gerir e trocando com os colegas, que é sempre a parte fundamental. Quando é que percebeu que o novo coronavírus era algo mais do que uma simples gripe? Nós, quando estamos mais longe dos acontecimentos, nós pensamos que não vem cá ter, né? Começou na China, num sítio muito remoto, e a ideia é que, ok, ou as coisas vão ficar controladas lá e não vai chegar ao nosso pequeno país, mas isto tomou proporções gigantescas e depois, quando começámos a ver as consequências que isso teve nos outros países e também agora o mundo tornou-se cada vez mais pequeno porque conseguimos estar no outro canto do mundo com uma facilidade tremenda e começámos a ver também os países vizinhos, Espanha e França, a passarem um mau bocado. Aí dei conta que provavelmente estávamos prestes a entrar aqui na história como uma das grandes pandemias a nível mundial, mas sempre a pensar de forma positiva que as coisas acabariam por se resolver de alguma maneira, mas tomou proporções que eu nunca pensaria na vida. Alguma vez teve medo do que aí vinha e que acabou por chegar? Sim. Uma curiosidade, aqui na Nazaré nós somos uns grandes foliões do Carnaval
E felizmente, antes do país fechar, nós ainda conseguimos gozar essa época. E depois dessa época passada, felizmente também não houve nenhum caso, felizmente provavelmente o vírus não andava aí, e nós ainda conseguimos, antes do país fechar, de ter o prazer de ter esse tempo. Depois, a partir daí, as coisas foram piorando e o medo instalou-se por completo, porque nós não sabíamos o que era isto, que vírus é este, o que é que ele faz, e depois tantas mortes, pessoas com mazelas gravíssimas e com dias e dias e semanas em cuidados intensivos, e que à mínima aproximação a alguém existe um risco de contágio, e então aí se calhar o medo começou-se a instalar de uma maneira mais intensa. Como é que viveu os tempos mais duros da terceira vaga que atingiu o nosso país? Sempre com a maior tranquilidade possível. Como já tínhamos a primeira e a segunda vaga, já tínhamos essa experiência, já sabíamos, já tínhamos mais conhecimentos do que na primeira e na segunda, que eu acho que da primeira e da segunda vaga foi mais um fator também físico, mas muito psicológico. A terceira vaga já consegui levá-la de outra maneira, com mais arcabouço, com outra maneira de olhar para as coisas e de lidar, e acho que se tornou um bocado mais, não digo fácil, mas foi mais facilitador a maneira como encarámos esta terceira vaga, apesar de ter sido muito trabalhosa, mesmo muito trabalhosa, mas conseguimos encarar de outra maneira e com menos medo. Que acho que é mais importante era nós também olharmos de frente, apesar de ser um vírus invisível, um inimigo invisível, conseguimos lutar olhos nos olhos com ele. Quando se começou a falar na vacina, pensou imediatamente que queria ser vacinado? Não. É mais pura das realidades. Lá está, o medo, este receio, eu pensei muito, será que devo levar, será que não devo levar, porque depois nós vemos tudo o que passa na comunicação social e os estudos que vão aparecendo. Todas as vacinas têm o seu período, têm o estudo, têm a aplicação nas outras pessoas, e de repente todo o processo burocrático que isso implicaria, tiveram que encurtar estes tempos, e tornar uma vacina válida no espaço de um ano e meio. E eu pensei, como praticamente toda a gente, será que isto é seguro? Será que eu vou passar bem? Não sei, tinha muitas dúvidas, mas pensei, ok, sou um rapaz novo, eu acho que vou aguentar com isto, seja o que a vacina, o que ela contenha, acho que vou aguentar, e tinha que ser, porque acho que era um dos passos mais importantes e também de forma a também dar o exemplo. Acabei por mudar completamente o chip e eu, ok, vamos a isto porque isto é preciso, porque se nós não formos vacinados e se nós não acreditarmos no que os cientistas e que as pessoas que estão a trabalhar para elas estão a fazer, não valerá a pena. Então acho que virei completamente a forma de pensar, ok, vamos a isso. Até ao momento não está arrependido? Nada. Diria que o Plano Nacional de Vacinação está a ser bem implementado? É muito complicado, porque também nós dependemos de fatores externos. A chegada das vacinas nas quantidades certas, e depois nós temos que trabalhar, nós, da parte do governo, né, o povo português, temos que trabalhar com aquilo que temos e tentar gerir um pouco as vacinas e os lotes e as doses que nós temos para distribuir por toda a gente, o que acaba por ser uma tarefa muito complicada. Não é fácil, nós estamos a contar com um certo número de doses, mas depois vêm estudos a dizer que aquela vacina causa efeitos secundários e que temos que suspender, e que toda a gente suspendeu, e se nós não suspendermos somos irresponsáveis. Acaba por ser aqui um pau de dois bicos para quem lida com isso. É muito complicado quem governa gerir isto, tem que saber lidar com as críticas, que serão mais as críticas do que os elogios, mas penso que estamos a tentar fazer as coisas da melhor forma possível. Acredito que ninguém quer causar dano a ninguém com este plano, mas temos que ir seguindo os passos,
Eu próprio também estou a aguardar que seja chamado para poder também dar o meu contributo e poder vacinar a população. Mas temos que ser muito pacientes, Acredito que durante este ano uma grande percentagem da população vai estar vacinada, mas temos que ter muita paciência. Nesse sentido, como é que avalia a gestão europeia ao nível da aprovação, segurança e distribuição das vacinas? Vou ter que avaliar aqui uma nota média, porque lá está, também a parte da parte europeia também depende de outros. Estamos todos sempre a depender de todos. E se numa fase inicial, quem produz a vacina, se não for um processo célere, mas tudo feito da forma mais correta, depois essas vacinas terão que ser transferidas e transportadas para a parte europeia e para as outras comunidades a nível mundial, para serem depois distribuídas para os países. Se alguma destas fases falha, vai tudo para água abaixo e não é fácil essa parte, e depois também sempre as questões monetárias que estão sempre implícitas a isso, que não é facilitador, porque quem tem menos dinheiro acaba por sofrer mais consequências. Apesar de estar vacinado, continua a manter todos os cuidados que adotou inicialmente? Sim, todos. Nós também, da mesma forma que o vírus era desconhecido para nós, a parte também da vacinação também continua a ser desconhecida. Estamos a descobrir a imunidade, se vamos estar imunes, qual a percentagem dessa imunidade, qual o tempo de duração dessa imunidade. Então, todo o cuidado é pouco. Vamos ter que sempre manter a nossa proteção, porque eu tenho a minha família, com quem eu tenho o meu contacto, um núcleo familiar restrito, e isso eu não posso dar o meu luxo de ser vacinado e depois levar para casa algo que eu não queira. Em relação a esse aspecto da família, esteve sempre junto da sua família ou em algum momento ponderou ou Sim. chegou mesmo a isolar-se? Estive sempre junto da minha família, mas estive mesmo muito perto de sair de casa. Lá está, o medo está sempre implícito aqui, o medo do desconhecido. Eu fiquei com muito receio na altura, porque nós tivemos uma altura no nosso serviço que tivemos que dividir fisicamente o espaço para o espaço de Covid ou doença respiratória e a urgência dita normal. Nós íamos também intercalando um pouco as áreas, mas mesmo na área que não era de doença respiratória, havia doentes que, por outra sintomatologia, acabavam por ter o vírus sem saber. Eram pessoas assintomáticas e se calhar até estávamos mais expostos do que propriamente com os EPIs todos vestidos a rigor no ADR. Mas eu ponderei seriamente em sair porque não sabia se ia causar dano à minha família, os meus filhotes. Tinha uma menina com 1 ano, com meses, o menino na altura com 3 anos. Foi muito difícil e eu já cheguei a dizer noutras ocasiões, até a familiares meus, que até o simples facto de soprar para a sopa, para arrefecer a sopa para dar aos meus filhos, eu deixei de o fazer, porque esse simples ato, que é tão normal para um pai, acaba por poder transmitir e ser prejudicial para eles. Felizmente as coisas, conversei muito, chorei muito nessa altura, não sabia bem o que é que havia de fazer, mas a minha esposa apoiou-me e disse: o que tu decidires é o mais correto, temos que aceitar a tua decisão, mas fui avaliando as coisas periodicamente e acabei por ficar em casa e felizmente as coisas correram sempre bem. Pela sua experiência na luta contra a Covid-19, qual a estratégia que os portugueses devem adotar para contrariar esta pandemia? O ataque ou a defesa? Será sempre a defesa. A defesa é sempre o melhor ataque. Estamos sempre a bater nesta tecla de lavar as mãos, distanciamento social, utilização da máscara. Quanto mais tempo passa desta pandemia, mais difícil se torna a toda a gente jogar à defesa, porque as saudades apertam, a vontade de estar com algum amigo, e nem falo em grupo, mas algum amigo que se calhar já não vê há algum tempo, essa saudade começa a apertar e a vontade de estar com essa pessoa
também começa a aumentar. Mas às vezes esses momentos podem ser arriscados, porque nós inconscientemente podemos pensar, ele é meu amigo, ele também se cuida e muito provavelmente não vai acontecer nada. E é o que vimos também na altura do Natal, quando a pior das vagas apareceu, nós pensamos que estamos com os nossos, estamos bem, mas infelizmente não é assim. Diria que é bastante mais complicado e exigente vestir a farda branca e cuidar dos outros, ou vestir a camisola e ser titular pela Seleção Nacional de Futebol? São sensações difíceis, mas ainda me sinto mais à vontade com a farda do que propriamente com o equipamento. Para jogar, sinto-me mais livre, é um escape que eu tenho que me ajuda na parte mental, né? A gerir muito esta pressão do dia-a-dia, mas eu acho que sinto-me à vontade com a farda branca, por isso que me sinto mais à vontade. Venceu a medalha de bronze nos Jogos Europeus em Baku, em 2015, a medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo em 2019 e no ano passado foi campeão europeu de futebol de praia em casa. Foi a concretização de um sonho? É verdade. Vamos trabalhando para isso. Tenho sempre o meu foco, quer na parte esportiva, quer na parte laboral e familiar. Vou sempre tentando fazer o meu trabalho da melhor forma possível, visto que o meu trabalho ocupa-me bastante tempo e agora com a pandemia ainda mais. Mas foi um concretizar de um sonho. A única pena que eu tenho é que o estádio estava deserto. Não tinha lá a minha família, os meus amigos e mesmo os adeptos que gostam de ver um bom jogo de futebol de praia. Foi uma das minhas mágoas de não ter a malta presente, mas sabia que eles também estavam a ver, tinham as transmissões todas que era possível, mas de resto foi fantástico. Mas horas depois os festejos, ainda que reduzidos, tiveram que terminar e teve que entrar no turno da noite. O foco na enfermagem nunca se perde? Não se pode perder. Nesse caso eu já sabia que ia ter dispensa dos trabalhos da seleção por volta das 9 da noite. Basicamente foi ir a casa e, como era na Nazaré, acabava por ser mais fácil. Eu em 10 minutos estava em casa, foi só dizer um olá, tinha lá a minha esposa e os meus filhos todos vestidos a rigor com as camisolas da seleção à minha espera. Foi fazer ali uma pequena festa, estarmos um bocadinho e depois seguir para a outra missão, visto que a missão de ganhar o título europeu estava cumprida, então tive que virar a farda e tirar as cores verde e vermelha e vestir o equipamento branco e entrar em jogo. Pondera um dia, ou já ponderou trocar a enfermagem, neste caso, pelo futebol de praia? Não, eu quando era mais novo acabava por ter éramos mais inconscientes e se calhar acabámos por pensar que se calhar isto vai dar e na parte esportiva, só que é um bocadinho incerto. Também tive sempre os meus pais a meterem a cabeça no lugar e que era possível fazer as duas coisas. O futebol de praia, para poucos, é que se consegue viver disto, mas tem que se ter mesmo muito talento, quase ter aqui um dom natural, uma predisposição natural para jogar futebol de praia e poucos conseguem viver disso. Felizmente, hoje em dia, já há cada vez mais pessoas a conseguirem viver apenas e só do futebol de praia. Não é o meu caso, mas eu consigo conciliar as duas coisas. Estou a fazer o meu percurso no futebol de praia, acabo, se calhar, se correr bem, consigo jogar até aos 40 anos, mas depois dos 40 anos tenho que trabalhar na mesma e se conseguindo conciliar as duas coisas, tanto melhor. Naquele que foi o Ano Internacional do Enfermeiro, 2020, e pelo trabalho desenvolvido no combate contra o SARS-CoV-2, acredita que os enfermeiros têm estado a receber o reconhecimento devido, quer por parte da sociedade, quer por parte dos decisores políticos? Neste momento, penso que sim. Estamos a ter um reconhecimento acima do normal. O meu único receio é que quando que sei que um dia isto vai acabar, se as pessoas terão memória curta.
porque neste momento nós estamos a ter o reconhecimento de toda a gente, existem prémios que estão a ser dados, mas nós não esquecemos das reivindicações que nós continuamos a ter. Nós temos os nossos objetivos, quer na nossa carreira, quer em outras questões, que nós não queremos que fiquem esquecidas, porque não é o facto de nós recebermos um prémio, que nós aceitamos sempre com muito agrado, não tapa, não vamos tapar aquilo só com a peneira, não é? Não vai tapar, não vai comatar toda a luta que nós temos tido desde o início. As pessoas têm vindo ter comigo e agradecido, têm sido bastante generosas e bastante afáveis comigo, têm agradecido todo este esforço, toda esta dedicação quando exerço a minha profissão, mas é aquilo que eu disse, o meu receio é que quando isto passar, isso também passa. Na sua perspectiva, as novas medidas que foram implementadas através do Orçamento de Estado para o setor da saúde são justas e satisfazem as necessidades dos enfermeiros? Sinceramente, não sei. Isto vai sendo muito gradual. Nós temos que estar sempre um bocadinho receptivos, mas ao mesmo tempo de pé atrás. Vamos ver se as coisas vão ser cumpridas e vamos continuar também a fazer as nossas contrapropostas, se podemos falar assim desta maneira, mas vamos ter que estar sempre com o pé atrás. Nós não sabemos, porque um dia são aprovadas algumas medidas, mas depois pode haver algumas mudanças. Também a situação atual também implica que assim seja, por isso vamos ter que estar sempre na expectativa. Considera que a Ordem dos Enfermeiros tem sido ativa na proteção e defesa da enfermagem, em especial neste período pandémico? Sim, penso que sim. A nossa bastonária tem feito um bom trabalho, quer na nossa proteção e na nossa defesa. Penso que tem sido um bom trabalho, tenho acompanhado também, mas penso que dentro do que é possível, porque não é fácil para ninguém, e nesta altura, quer da parte das chefias dos hospitais, dos conselhos de administração, quer desta parte da Ordem dos Enfermeiros, esta dinâmica que é diferente, completamente diferente do normal, penso que da parte da Ordem tem sabido gerir. Há sempre decisões que podem ser contestadas, mas isso qualquer pessoa que está num cargo de liderança lida com isso constantemente, mas penso que o balanço é bastante positivo. Muito bem, para terminar, o que é ser enfermeiro? Olha, ser enfermeiro é sermos nós próprios, é tentarmos ser o outro, tentarmos ver no lugar do outro, ajudá-lo, não substituí-lo, compreendê-lo, acarinhar o outro. Eu acho que ser enfermeiro é quase como nos transcender. Não é fácil ser enfermeiro. Não é chegar e termos um determinado número de tarefas para fazer e simplesmente cumprir. Nós estamos a lidar com pessoas, com as suas famílias, e isso é muito mais do que o conhecimento técnico que nós possamos ter. Muitas das vezes basta uma palavra, um gesto de carinho, e as pessoas sentem-se imediatamente agradecidas. Eu acho que ser enfermeiro é só darmos o melhor de nós aos outros, e acho que tudo corre às mil maravilhas, se for assim. Muito obrigada. Nada, ora é essa. Not today, not today.